Vamos falar de desastres. Teve a super terça nos Estados Unidos. Teremos uma eleição Biden versus Trump. Todo mundo sabe. O Trump levou... O Biden ganhou praticamente tudo, mas não tinha concorrente. Só lá em Samoa que apareceu um Trump. O Biden, dos 15 que disputou a primárias, ganhou 14, é isso? E fez o discurso do aloprado. Bota o discurso dele aí na voz de Coutinho, o dia que Coutinho foi Donald Trump. Vai lá. Muitos especialistas falaram que o mercado de ações é o único setor que está indo bem. E ele está assim porque nossos índices de pesquisa são muito maiores do que os de Joe Biden. Ele é o pior presidente da história do nosso país. Nunca aconteceu nada parecido em nosso país. Hoje foi anunciado que 325 mil pessoas foram trazidas de avião de partes desconhecidas. Imigrantes foram trazidos de avião, sem passar pelas fronteiras. Isso é inacreditável. Eu falei, deve ser um erro. Eles querem fronteiras abertas e isso vai destruir o nosso país. Nós precisamos de divisas e de eleições livres e justas ou não teremos um país. Nós tínhamos a fronteira mais segura e os melhores números, e agora temos os piores indicadores, provavelmente. Talvez até os piores da história do mundo. É triste ver o que está acontecendo nas nossas cidades. Elas foram invadidas pelos crimes de imigrantes. Continua mentiroso, embusteiro, falastrão. Disse que o Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Ele responsabilizou, Coutinho, o Biden pela guerra em Gaza. Calcule você. E pela guerra da Ucrânia. E aí, não se sabe, ele vai o quê? Fazer acordo com Putin? Como é que ele vai resolver isso? Não é? E essa história dos imigrantes, primeiro que é mentira, não houve esse transporte aéreo de imigrantes para os Estados Unidos. Mas e daí? E daí? Lá como aqui, em vários lugares, a extrema-direita, os fatos que se danem. Basta que um paspalho como esse, truculento, fale essas coisas. E atenção, só para deixar claro que os processos contra ele não desapareceram. Não é? Decisão de tribunal estadual, a Suprema Corte disse, não, ele pode disputar. A Nikki Haley desistiu, fez um discurso desistindo, e no discurso desistindo a gente vê como a extrema-direita, porque ela também, olha só, ela até deu uma puxão de orelha no Trump, falando que precisa ver a questão da Ucrânia, etc. Tal. Mas ela também disse que existe um socialismo em marcha nos Estados Unidos. Dá uma melancolia, põe aí, vai. Chegou a hora de suspender a minha campanha. O caminho do socialismo é um caminho para a ruína dos Estados Unidos. O nosso mundo está em chamas devido ao recuo dos americanos. Ficar ao lado dos nossos aliados na Ucrânia, em Israel e em Taiwan é um imperativo moral. Mas também é mais do que isso. Se nós recuarmos ainda mais, haverá mais guerra e não menos. Tão importante quanto isso, enquanto nós nos posicionamos firmemente pela liberdade, nós precisamos nos unir como americanos. Agora, cabe a Donald Trump conquistar os votos dos membros do nosso partido que não o apoiaram. E eu espero que ele faça isso. Na sua melhor expressão, a política deve aproximar pessoas de causas e não afastá-las. E nossa causa conservadora precisa rapidamente de mais pessoas. Insisto, há um recado ao Trump, dizendo que os Estados Unidos não podem abandonar seus aliados, porque o Trump dá a entender que ele vai querer sair da guerra da Ucrânia e não sei o quê. Então há esse recado. Mas, ao mesmo tempo, esta senhora parte do princípio de que existe uma ameaça socialista e que cabe sim ao Partido Republicano conter essa ameaça socialista, o que é um delírio